ministrando essa palavra nessa manhã e trazendo a questão de reinar em vida. Porque tem muitos filhos de Deus, tem muitas pessoas que elas estão na presença de Deus, elas receberam Jesus como Senhor e Salvador, elas têm sobre elas a graça de Deus, um favor imerecido do Senhor sobre a vida dela. Só que, na cabeça dela, ela pensa, não, eu vou reinar quando eu morrer. Eu vou reinar quando eu for para o céu. Eu vou reinar quando Jesus voltar. E essa palavra, ela fala a respeito da provisão da graça, do dom da justiça e de reinar em vida. Bom dia, com alegria, shalom, povo de Deus, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de um exército de transfigurados no Senhor. Deus seja louvado na sua vida. Nessa manhã, eu quero ministrar uma palavra, que eu gosto muito dessa palavra. Essa palavra, eu creio que Deus vai ministrar no nosso coração. E ela se encontra em Romanos 5,17. Romanos 5, 17. E quem chegou agora, já faça seus 10 convites aí. Já manda para 10 pessoas essa live, tá bom? E quem já tinha chegado, você pode mandar também para outras. Feliz dia do amigo. Nem sabia que hoje era o dia do amigo. Leucimar arrasou. Hoje vai ser a primeira live da loja. Que Deus abençoe com toda sorte de bênção. E é isso. Tá bom? Começa. É importante começar, queridos, e dar continuidade, tá? É interessante porque muitas pessoas, elas iniciam, mas elas não dão continuidade. Nós precisamos começar e dar continuidade, né? Quando o Leucimar falou aí, quando eu comecei a fazer live, dava 7 pessoas. Lembrando que 5 era da minha família. 5 eram os meninos, o marido, a mãe. Eu falava, gente, todo mundo pega o celular, todo mundo entra na live. Pra pelo menos vai ter que ouvir eu pregando, né? Pra poder as coisas aí acontecerem. E eles entravam, né? E aí 2 pessoas, às vezes uma entrava ali diferente. Mas eu ministrava, né? Pra quem já tinha ministrado pra panela, pra quem já tinha ministrado pro espelho, pra quem já tinha ministrado pro reino espiritual, pra quem já tinha ministrado sozinha, pra quem já tinha ministrado pra tanta coisa, gente, ministrar pra 2, isso é uma glória de Deus, é uma bênção, né? E só que a maioria das pessoas que começou naquela época ali, né, fazer a mesma coisa, elas desistiram. Elas desistiram porque dava 2 pessoas, 3 pessoas, tinha que ficar acionando a família. Pessoal, acabei de botar live lá, entra lá, pelo amor de Deus, porque eu tô sozinha, né? E assim, a gente precisa continuar, mesmo quando parece como o louvor que a gente cantou aqui. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. E é nessa hora, né, que a gente precisa saber que você não tá só, que Deus tá com você. E que você precisa permanecer, tá bom? Eita glória. É isso aí. Vamos caminhar. Vamos lá. Ó. Romanos 5, 17 diz assim. Pois se pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio desse, muito mais os que receberam da transbordante provisão da graça e do dom da justiça, essa parte eu gosto muito, reinarão em vida. Não, repete isso aí. Reinarão em vida. Só para ver se vocês entenderam. Reinarão em vida. Por intermédio de um único homem. Jesus Cristo. Ó, gente. Pois se pela transgressão de um só homem. Quem é esse homem aqui? Adão. Pela transgressão dele. Pelo pecado dele. Porque ele falhou, porque ele errou. O que aconteceu? A morte reinou. Por meio do que Adão fez. A morte reinou. Muito mais os que receberam a transbordante provisão da graça, um favor imerecido. Eu não mereço, mas Deus trouxe sobre mim um favor imerecido, que é aquilo que Jesus, o Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso, o Rei da Glória, o Senhor excelso, incrível, que eu não sei como que eu vou arrumar nome para dizer para ele. Ele é bonito demais. Entende? Eu fico impactada com ele. Por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Nós reinaremos em vida. Reinar em vida. Não, escreve isso. Escreve esse negócio de reinar em vida. Você não pode esquecer esse negócio aqui. Porque ontem eu tive uma experiência que eu não gostei muito. Eu fiquei muito brava. Eu fico brava.
Sabe por quê, queridos? Porque eu já estive, né, nesse lugar. E deixa eu trazer o contexto, né, desse texto. Trazer o contexto do texto, do que, né, nós vamos trabalhar hoje. Mas aqui Paulo escreve esse texto. E pelo que Adão fez, a humanidade até hoje, aqueles que não entenderam, né, o que Jesus fez, não receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não fazem parte da família de Deus. Existe uma conversa fiada que as pessoas dizem, todo mundo é filho de Deus. Não é. Não. Todo mundo é imagem e semelhança de Deus. Todo mundo é imagem e semelhança do Criador. Mas todo mundo é filho de Deus? Não. Não. Só é filho de Deus quem recebe Jesus o Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E ali, por conta daquilo que Jesus fez, do preço pago na cruz do Calvário, preço de sangue, preço caro. Porque a gente diz assim, olha só, a salvação é de graça, é gratuito. O que eles mais custou muito caro. Dinheiro no mundo nenhum pode comprar aquilo que Jesus comprou na cruz do Calvário por nós. Todo mundo é criado por Deus, criatura de Deus. Todo mundo é imagem e semelhança do Criador. Mas só é filho aqueles que se filiaram a essa família. Aqueles que disseram, eu te aceito como Senhor. Lembra dessa parte? Eu já preguei a respeito disso. Do senhorio de Jesus na nossa vida. Senhor e Salvador. Então você passa a fazer parte da família de Deus. E você se torna co-herdeiro com Cristo. E esse versículo fala a respeito daquilo que Adão fez, da transgressão de Adão, né? Daquilo que um só homem fez, e por conta daquilo que esse homem fez, o pecado, a morte, ela reinou, né? Mas aqui também fala de uma graça, de um favor imerecido, de um sangue poderoso, vertido na cruz do Calvário. E esse dom da justiça. E por conta disso, por conta daquilo que Jesus fez, eu vou reinar em vida. E por que eu trouxe essa palavra nessa manhã? Espírito de Deus fala conosco, ministra os nossos corações, em nome de Jesus. Ó, Joyce está perguntando, Jesus me salvou de quê mesmo? Afinal, Jesus te salvou do inferno, do pecado, da transgressão e de tudo que você estava indo. É exatamente disso que ele salvou. Todas as pessoas que, desde o dia que ela nasce, ela está indo para o inferno. Ela já nasce indo para o inferno. Ela já nasce transgressora por conta de Adão. Ela já está perdida. Todas as pessoas que nascem já estão perdidas. Só que o sangue de Jesus, o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, tem a opção de quê? De resgate. Onde essa pessoa é resgatada do pecado. Onde essa pessoa recebe o perdão dos seus pecados, aonde essa pessoa recebe o perdão das suas transgressões, aonde essa pessoa é salva, resgatada das trevas, ou seja, você estava em trevas, e Jesus te resgata das trevas para a luz, segundo aquilo que Deus nos orienta e nos ensina. E por que eu estou ministrando essa palavra nessa manhã e trazendo a questão de reinar em vida? Porque tem muitos filhos de Deus, tem muitas pessoas que elas estão na presença de Deus, elas receberam Jesus como Senhor e Salvador, elas têm sobre elas a graça de Deus, um favor imerecido do Senhor sobre a vida dela. Só que, na cabeça dela, ela pensa, não, eu vou reinar quando eu morrer. Eu vou reinar quando eu for para o céu. Eu vou reinar quando Jesus voltar. E essa palavra, ela fala a respeito da provisão da graça, do dom da justiça e de reinar em vida. E é bem interessante, porque ele podia só colocar aqui, ó. Ele podia colocar reinar só. Ele podia colocar só reinar? Podia. Só que ele foi muito específico. Ele colocou reinar em vida. Por quê? Tem pessoas que estão passando uma vida inteira. Uma vida que, sinceramente, ela não tem vontade de acordar pela manhã. Uma vida que é muito desafiadora. E a última coisa na vida dela que tem acontecido é reinar em vida. O que é reinar em vida, queridos? É viver o plano, o projeto, o propósito que Deus tem para você. O que é reinar em vida? É trazer à existência as coisas que não são como se já fossem. O que é reinar em vida? É você fazer, de fato, viver, não fazer, viver a oração do Pai Nosso, que diz, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Pensa comigo.
Vamos pensar, vamos pedir a clarificação do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Reinar em vida é se arrastar em vida e viver uma porcaria de vida que você nem tem vontade de viver? Será que é isso? Eu acredito que não. Reinar em vida é acordar pela manhã, é colocar um sorriso no rosto e dizer bom dia, Espírito Santo. Obrigado por acordar mais uma vez. Bom dia, Senhor. Nós vamos trabalhar hoje em comunhão. Bom dia, Espírito Santo. Guia os meus passos. Conduz o meu caminho. É acordar com planos, com os projetos. Dizer, Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? Aonde que nós vamos? Quais são as ações, as atitudes? Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Queridos, no céu tem uma realidade. No céu tem uma verdade. No céu tem um poderio. No céu tem glória, tem fogo, tem unção. No céu tem manifestações gloriosas. No céu tem pobreza e falta, necessidade. Só para você ter ideia, a palavra diz que o céu, a pavimentação do céu, o calçamento do céu é de ouro. Calçamento do céu é de ouro. Que seja feita a tua vontade. Aqui na terra. Como é feito no céu. Que seja feita aqui na terra. Como é feito no céu. E ontem eu terminei o aulão. E aí fui, comi alguma coisa, voltei. E por fim, não tem aquela hora que você pega assim o Instagram? Eu não gosto muito de ficar olhando, não. Mas ontem eu peguei assim, aí eu dei uma olhadinha e apareceu um vídeo. Eu parei pra assistir o vídeo de um pastor, que eu segui esse pastor, porque só aparece na maioria aquilo que a gente segue. Eu vi uma postagem desse pastor a respeito de cuidado com o que os seus filhos estão vendo e tal. E eu vi que ele ministra muito a respeito disso. E aí eu fui lá, nem observei muita coisa dele, eu segui. E aí ontem, aqui, no feed, apareceu um vídeo desse. E ele picando pau, falando mal, a respeito da teologia da prosperidade. Pastora, você concorda com a teologia da prosperidade? Claro, Deus é próspero. Eu já concordei com a teologia da pobreza. Eu vou dizer pra você, eu já vivi situação que eu não quero que ninguém viva. Eu já vivi situação, queridos, de ter uma casa aonde eu não tinha uma porta pra fechar. Onde a porta do único banheiro que tinha, o cupim comeu e eu tive que fechar com folha. Bota lá, colar um monte de folha nos buracos que o cupim tinha comido. Pra poder cagar em paz. Então, eu quero dizer pra você, eu acreditei um tempão no que aquele pastor estava pregando ontem. Eu acreditei com toda a minha força, de todo o meu coração e de todo o meu entendimento no que o pastor estava pregando aqui, ó, no meu feed ontem. Acreditei em tudo que ele falou. Anos acreditando, e eu era serva. Jejuava, buscava, clamava ao Senhor uma vida em Deus. E tava lá colando papel na porta do meu banheiro, porque tava tudo cheio de buraco. Dos cupim que tinha comido. 12 anos sem comprar uma roupa, sapato. Orava e os outros me davam. Me davam um perfume, me davam uma roupa. Ouvindo N situações. Eu acreditei. E ontem o que ele pregou no feed? Ele falou que não é pecado ser rico. Olha o que ele pregou. Ele falou assim, não é pecado ser rico. Mas é pecado você querer enriquecer. É pecado. E aí ele trouxe um texto fora de contexto, claro. Porque ele trouxe um texto onde Paulo fala a respeito do amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. E de verdade. O amor ao dinheiro, queridos, é a raiz de todos os males. Mas eu conheço pessoas que ela não tem o dinheiro. Mas ela tem o amor a ele. Ela nem tem, mas ela tem o amor a ele. E aí ele deu um exemplo muito infeliz. Ele disse assim, imagina um policial que quer enriquecer, que quer prosperar. Como a teologia da prosperidade fala. Imagina um policial que ele quer sair de onde ele está para um novo patamar. Ele pega e se corrompe. Ô, gente, um policial não pode trabalhar durante o dia, estudar à noite, fazer um curso de direito, fazer um concurso para ser um juiz, para ser um delegado, para ganhar melhor? É pecado? E aí, queridos, Quando eu ouvi o que esse homem estava falando, aquilo me deu uma revolta, uma indignação, sabe por quê? Porque tem um monte de gente que ministra pobreza, falta, necessidade. Mas ele não vai na sua casa ajudar você. Não. Ele ministra pobreza, falta e necessidade. Mas ele não ajuda um missionário no campo missionário. Não ajuda. Não ajuda.
Não ajuda. Pergunta se ele já ajudou um missionário no campo missionário. Sabe por quê, queridos? Deus é poderoso para fazer o que ele quiser, quando ele quiser e na hora que ele quiser. Deus é poderoso, sim. Deus é poderoso para fazer a farinha multiplicar, o azeite multiplicar. Deus é poderoso. Mas eu nunca vi a farinha multiplicar. Eu, Sumaine, nunca vi a farinha multiplicar. Mas eu já vi pessoas prosperarem e ela pegar e dar 10 cestas básicas, 15 cestas básicas, 20 cestas básicas. Eu já vi pessoas prosperarem. E ela abrir um poço, 2 poços, 3 poços lá na África, onde as pessoas não têm água para beber. Eu tô com uma amiga agora, uma amiga bispa aqui em Porto Seguro, que ela acabou de abrir um projeto social para auxiliar crianças. Lá vai ter aula de dança, vai ter jiu-jitsu, vai ter todo um cuidado com aquelas crianças, toda uma orientação para aquelas crianças. Vão ensinar a palavra, vão orientar. Só que para aquele lugar ficar aberto, precisa de quê? De pessoas que reinam em vida. Precisa de quê? De mantenedores. Precisa de quê? De pessoas que cresçam, que prosperem. Sabe por quê? Porque não tem, nesse mundo aqui, não tem como você gerar projetos sem você pagar por eles. E aí você vê um homem de Deus, e eu não tô dizendo que ele não é um homem de Deus. Você vê um homem de Deus, e eu já fui essa pessoa, que é ali ferrenho, pregando pobreza, falta, necessidade, que você não pode prosperar, que você não pode crescer, que isso é pecado, que você tá errado quando você pensa em fazer um plano para prosperar. Será, queridos? Será? E onde é que fica aquela palavra que diz aqui, ó? Deixa eu dizer para você, porque eu peguei ela na minha vida e eu recebi uma bênção. 2 Coríntios 8, 9, que diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. E aqui está falando de auxílio. Por que aquelas pessoas podiam ajudar? Porque elas tinham. Como que eu vou ajudar alguém se eu não consigo sustentar os meus filhos? Como que eu vou dar uma cesta básica para alguém se eu não consigo ter a cesta básica para mim? Como que um pastor vai ministrar o evangelho de boas novas, de boas notícias, queridos? Se ele tá preocupado, eu já acompanhei vários pastores assim. Se ele tá preocupado de pagar a energia dele, porque ele não tem condição de pagar a energia. Ele não tem condição de pagar o aluguel dele. Por quê? Porque ele crê que ele tem que permanecer naquele lugar. Eu passei anos acreditando nisso. E eu lembro que uma pessoa, ela veio me trazer um livro do Mike Murdock. Não sei se você, eu já falei de Mike Murdock aqui. Ele foi uma influência muito poderosa na minha vida. E quando ele veio trazer o livro de Mike Murdock, eu pensei comigo, eu não quero ler esse povo. Esse povo só fala de dinheiro, só fala de prosperidade. Esse povo é tudo anátema, amaldiçoados. Eu falei isso, né? E aí eu falei, não vou assistir esse homem, não. O que esse homem tem pra me ensinar? Esse homem só fala de dinheiro, 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 dinheiro. E ele tinha vindo aqui em Porto Seguro, quer dizer, eu não fui. Eu não fui. Perdi a oportunidade, não fui. Ó, não perca as oportunidades. E, por fim, eu fiquei ali resistente. Eu falei, não vou ouvir esse homem não tem nada pra agregar na minha vida. Ele não tem nada pra me ensinar. Esse homem só fala de riqueza, de dinheiro. E é interessante. Eu senti assim, não, custa nada, menina, dá uma olhada nisso. E eu li, eu lembro que o primeiro livro do Mike que eu li foi O Favor de Deus, a respeito do favor. Eu quero dizer pra você, nenhum outro pastor, nenhum outro que eu conheci, me ensinou a respeito de oração e comunhão com o Espírito Santo como o Mike Murdock. Ninguém. Ninguém falou a respeito de busca, intimidade, oração, comunhão, proximidade, honra, tempo de qualidade, lugar secreto, como o Mike Murdock. Ele foi o homem que mais me ensinou a respeito dessa busca, dessa comunhão, dessa intimidade, desse colocar Deus em primeiro lugar. Foi o homem que mais me influenciou na leitura da palavra. Ele fala assim, um ministro que lê menos de 20 capítulos por dia, ele não deve nem ser chamado de ministro do evangelho. Um homem que leu a palavra centenas e centenas de vezes. E que te impulsiona a fazer isso. Alguém que te impulsiona a ir além. Escreve M-I, eu acho que é K-E. Deixa eu ver se eu tenho algum livro dele aqui. Mick Murdock. Ah, porque ele é um ministro da prosperidade. Pois com ele eu aprendi a orar, ler a palavra. Ele passa 4 horas de oração todos os dias. Os maiores críticos que eu conheço não passam nem meia hora de joelho. Nem meia hora. Não passa. Quem fala mal não passa meia hora de joelho.
Não lê a palavra todo dia. Mentiroso, enganador. Mas fala pros outros, fala mal. Sabe por quê, queridos? Se eu não crescer, se eu não desenvolver, se eu não entrar em um lugar aonde eu digo, Senhor, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Se eu não entrar nesse lugar, Senhor, que venha o teu reino, que se cumpra os teus planos na minha vida. Senhor, me dá ideias, me dá sabedoria. Queridos, quantas pessoas que eu conheço, só aqui na minha cidade eu ajudo 3 projetos sociais. Tem mais projetos, aqui tem projeto com drogados, aqui tem projeto com crianças, aqui tem projeto, vários projetos, e normalmente quem faz esses projetos? A igreja, o povo de Deus. Não é a prefeitura que faz não, queridos. Mas como a igreja vai se manifestar se está o tempo inteiro pregando, tem que ser pobre, tem que ser miserável, não pode sair do lugar? Eu acreditei nisso mais de década. E eu tava lá tapando meu banheiro com papel para poder usar o banheiro. Pobreza, falta, necessidade. Ah, porque é espiritual. Talvez seja espiritual para você, para mim não foi. Eu me sentia abandonada. E o problema, queridos, não estava em Deus, não estava nele. O problema estava nas minhas crenças e nas minhas decisões. E eu fico revoltada mesmo. Fico revoltada. Revoltada. O problema não estava em Deus. O problema não estava na palavra. O problema estava nas minhas decisões. Eu decidi acreditar que para agradar a Deus eu tinha que ser pobre, necessitada, que eu tinha que passar uma vida daquele jeito. É isso. Não, vou passar aqui. Porque se eu intentar ter projetos, intentar ter planos, eu estou pecando contra Deus. Esquisito isso. Mas era o que eu acreditava. Porque eu ouvia homens como que ontem estava no meu feed, falando besteira. E não está agregando nada na vida dele nem na vida de ninguém. A palavra que nós lemos hoje fala que pelo pecado de um homem, de um transgressor, de Adão, a morte reinou no nosso meio. A falta, a necessidade reinou no nosso meio. Muito mais receberão da transbordante provisão da graça de um favor imerecido. O dom da justiça reinarão em vida por intermédio do único homem, Jesus Cristo. Reinar em vida, aqui e agora, não é quando eu for pro céu, não. Aqui e agora. Aí tem pessoas que falam assim, ah, pastora, mas quem tá numa situação como a senhora teve, ela não tem Deus? Claro que tem. Claro que tem. Ela só não tem. Ela só não acredita que ela pode sair daquele lugar. Mas ela tem. Eu tive Deus durante minha vida inteira. Eu busquei, eu orei, eu jejuei, eu clamava. Tava lá. Mas eu acreditava que eu tinha que permanecer naquele lugar. Minhas crenças definiam minhas decisões. Eu já preguei aqui inúmeras vezes. As minhas decisões são mais poderosas que a vontade de Deus para mim. E o que definia a minha vida? O que definia a minha história? A vontade de Deus ou as decisões? As minhas decisões. Por isso que Jesus diz assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como as galinhas ajuntam seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Qual era a vontade de Jesus? Proximidade, cuidado. O povo quis? Não. Esse cuidado aconteceu? Não, não aconteceu. Porque as nossas decisões, queridos, são mais poderosas que a vontade de Deus para nós. E nessa manhã, eu estou trazendo essa palavra, porque eu quero dizer para você, cuidado com quem você ouve. Quem você ouve vai definir o que você acredita. O que você acredita vai definir as suas atitudes. E as suas atitudes vão definir os seus resultados. Cuidado com quem você ouve. Porque quem você ouve vai definir o que você acredita. O que você acredita vai definir as suas ações. As suas ações vão definir os seus resultados. Quem é que você ouve? Quem é que você está ouvindo? As palavras que têm chegado para você têm te levado para mais perto de Deus ou para mais distante dele. As palavras que têm chegado até você têm te feito acreditar mais ou desacreditar. As palavras que têm chegado até você têm te feito sair de uma zona de conforto, de engano, de mentira, de paralisação. Imagine alguém que ouve uma palavra dessa. A pessoa não tem uma meta, a pessoa não tem um objetivo, a pessoa não sai do lugar. E outra,
Ela se ressente daqueles que estão fazendo. Ela se ressente daqueles que começam a fluir, começam a crescer, começam a ampliar. Eu quero dizer para você nessa manhã que tem pessoas que estão esperando a sua manifestação. Tem pessoas que estão aguardando para que você seja aquela que Deus vai usar para estender a mão. Tem pessoas que estão aguardando você ser a bênção na vida delas. Meu Deus, quantas coisas tem nesse mundo para ser feita. Quantas coisas. Quantos homens, quantos missionários. Quantas coisas. Meu Deus, se você vê, queridos. Camila. Um dos projetos de Camila é abrir poços. Lá na África. Sabe o que ela pediu de presente? De aniversário? Ela podia ter pedido um carro, sei lá, uma joia. Ela pediu pro marido. Eu quero abrir poço. Eu quero abrir poço lá na África. Eu quero que o meu presente seja ver crianças, famílias bebendo água. Queridos, é muito sério. O que eu tô falando aqui nessa manhã, sabe por que é sério? Tem pesquisas que mostram que a maioria dos divórcios que acontecem hoje são por causa de causas financeiras. Por isso que é importante a gente estar atento. Porque entender a respeito de dinheiro, entender a respeito de crescer, desenvolver, é importante para as nossas vidas. Sabe por que é importante? Porque você, que está aí me ouvindo, você trabalha pelo menos, ou alguém na sua casa trabalha, para você estar aí ouvindo, com a internet funcionando e um celular funcionando. Alguém trabalha na sua casa de 8 a 15 horas todo dia. E ele não trabalha porque ele gosta de trabalhar. Ele trabalha porque ele precisa sustentar a casa, sustentar a família, pagar a conta. É. E se ele receber uma ministração na vida dele a respeito de pobreza, falta, necessidade, às vezes o tempo que ele poderia investir em Deus. Às vezes o tempo que ele poderia ter uma ideia criativa. E ele pensar assim, não, eu começo vendendo brigadeiro, daqui a pouco eu abro minha loja de brigadeiro, daqui a pouco eu prospero lá, daqui a pouco eu tenho funcionário, daqui a pouco eu sustento uma situação, o outro eu ajudo um projeto, eu ajudo o outro. Agora se essa pessoa fala assim, não, eu vou aqui comer, beber, vestir e dormir. Porque se eu sonhar, é pecado. Se eu ter plano, é pecado. Não é pecado, não. Quero dizer pra você hoje. Não é, não. Mas não é mesmo. Não é. Não é pecado. Que a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E se você não aprender a colocar ele no lugar dele, qual é o lugar do dinheiro? Um servo, um escravo. Você não corre atrás dele. Ele precisa correr atrás de você. Mas para ele correr atrás de você, você precisa ter as crenças certas. Porque senão você vai passar uma vida inteira falando mal do dinheiro, mas correndo atrás dele. Falando mal, mas sendo escrava dele. Falando mal, mas você é escrava ao ponto de não poder... Mal você se ajuda. Você não consegue ajudar ninguém. O Senhor Jesus, eu conheço a graça de Jesus. Que sendo rico, se fez pobre por amor a vocês. Para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Eu quero perguntar pra você. É no que você acredita? Em quem é que você está acreditando? Pois se pela transgressão de um homem, Adão, a morte reinou nesse mundo, muito mais os que receberam da transbordante provisão da graça, do dom da justiça, reinarão em vida, por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. De um único homem, Jesus Cristo. Eu quero te dizer que venha o teu reino, que seja feita a vontade de Deus, aqui na terra, como é feito no céu. No céu não tem pobreza, no céu não tem falta, no céu não tem necessidade. Não. E quando eu entendi isso, eu falei, Deus, eu não quero tapar mais minha porta com papel. Não quero. Quando eu entendi isso, eu comecei a planejar. Quando eu entendi isso, eu comecei a pedir, Deus, me dá ideias criativas para que eu possa prosperar em todas as áreas da minha vida, inclusive financeiramente, não apenas para mim, mas que eu possa ser um canal do Senhor nessa terra. Que eu possa fazer a diferença por onde eu passar. E pecado é amar o dinheiro. Isso é pecado. Pecado é transformar o dinheiro em idolatria. Isso é pecado. Pecado é você não ter tempo para buscar Deus. Porque você, em primeiro lugar, coloca um monte de coisa. Isso é pecado. Isso é pecado. Mas quando eu defino as minhas prioridades, eu coloco Deus no centro da minha vida. Quando eu defino as minhas prioridades,
que eu coloco Deus no lugar de primazia, o primeiro lugar. E nele eu busco, Senhor, me dá graça, me dá sabedoria, me dá direcionamento. Senhor, me mostra qual é o teu plano, qual é o teu projeto, qual é o teu propósito. Queridos, tem missionários no campo missionário que ele não vai enriquecer, não vai. Ele tá lá no campo missionário, ele tá lá, só Deus sabe o que ele passa. Só que tem pessoas cá fora que tem um chamado de reinado. E que essas pessoas, elas vão prosperar para sustentar quem tá lá. Entende? Se não tiver quem envie, se não tiver quem mande, se não tiver quem banque, como é que isso vai acontecer? E é por isso que você vê homens como o dono da Microsoft aí. Os homens mais ricos do mundo. Que ele tem as crenças dele pra lá. Entende isso? Homens que eles saíram de um lugar e eles começaram a crescer, desenvolver, ampliar, até chegar onde estavam. E porque muitos cristãos, queridos, não crescem, não prosperam, não crescem. Porque na cabeça dele é pecado ele desenvolver. Eu tenho 2 árvores aqui no quintal. Eu tenho um de jambo e um de jabuticaba. Imagine eu disser pra ela assim, ó, não dê fruto. Não dê fruto. Porque você tá pecando se você der fruto. Tá fazendo sentido isso? Não, não tá. E eu quero te dizer nessa manhã, alinha suas prioridades. Reorganiza suas prioridades. Mas receba a palavra de reinar em vida. Reinar em vida. Receba a palavra de que o Senhor, sendo rico, se fez pobre por amor de mim, para que pela sua pobreza eu enriquecesse. Receba a palavra que o amor ao dinheiro, isso sim, é a raiz de todo mal. E eu quero dizer pra você, tem pessoas que não tem um centavo, mas ela ama. Não tem R$1 furado, mas ela ama. Tem pessoas que trabalham 20 horas. E é por conta de quê que gosta de trabalhar? Não, é dinheiro. Não tem tempo pra Deus. Não tem tempo pra família. Não tem tempo pra cumprir o propósito. Não tem tempo pra nada. O que ela tá sendo? Escrava. Da onde? Do dinheiro. Por que ela passa aquele tanto de hora lá? É porque ela gosta? Não. A maioria das pessoas que eu conheço não gosta de trabalhar não, filho. Gosta do que ela vai receber. Da recompensa. E quem é? Muitas vezes, o tempo inteiro ali é o dinheiro. Então eu quero que você saia daqui nessa manhã. Saia daqui nessa manhã. E que você possa colocar Deus nesse lugar de primazia. E que você possa... Talvez você entrou aqui nessa manhã e você tenha uma crença. Você tá aí dentro de você. Você foi igual eu. Durante anos, pô, falando mal. Não pode reinar em vida. Só reina quando morre. Não pode. Nessa vida a gente veio pra sofrer. A gente tem que sofrer muito. A gente tem que passar humilhação. A gente não pode crescer. Tem que pedir roupa pros outros. Tem que depender. Tem que passar por isso mesmo. É isso. Talvez você seja como eu, que foi ministrado durante anos a respeito disso. E de repente essa palavra tá chegando pra você e você tá dizendo, não, essa pastora é um anátema. É uma amaldiçoada. Foi assim que eu falei. Quem sabe hoje eu tô colhendo, né? Essa pastora é uma amaldiçoada. Ela tá falando um monte de bobagem. Quem sabe você tá pensando nisso. Só que Deus não te trouxe aqui por acaso. Deus não te trouxe aqui por acaso. Ele te trouxe aqui pra virar uma chavinha dentro de você. Pra, quem sabe, hoje, implantar uma semente de pelo que Jesus fez, eu vou reinar em vida. Uau! Quem sabe, só uma sementinha cai aqui, ó, hoje. Pá! Aqui no coração, ó, pá! Pelo que Jesus fez, pelo que Adão fez, a morte tinha me alcançado. Mas pelo que Jesus fez, eu vou reinar em vida. Quem sabe você começa a reverberar isso dentro de você. Pelo que Jesus fez, eu vou reinar em vida. Pelo que Jesus fez, eu tenho saúde. Pelo que Jesus fez, eu sou liberta. Pelo que Jesus fez, eu sou próspera. Pelo que Jesus fez, eu sou abençoada. Pelo que Jesus fez, eu sou bendita. Pelo preço que Jesus pagou, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pelo preço que Jesus pagou. Não é pelo que você fez, pelo que ele fez. Quem sabe essa semente hoje começa a reverberar dentro de você. E você sai daqui dizendo pra você mesmo, Senhor, eu não vou reinar na morte, não. Eu vou reinar em vida. Por aquilo que o Senhor Jesus fez por mim. Eu recebo, Senhor, essa graça. Eu recebo, Senhor, esse favor. E eu não tô nem aí, queridos, com quem não acredita. Não tô nem aí. Eu não acreditei durante o ano. Sabe o que eu fiz? Eu passei o tal do pão que o Satanás amassou. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Só pra terminar.
Uma vez uma pessoa ligou pra mim e ela falou assim, eu não entendo. Você só vive na igreja, você só vive buscando. Você só vive aí, atrás de Deus, atrás de fazer, de acontecer. E olha a sua vida. Sua vida é terrível. Você mora nesse buraco. Você só passa necessidade, é o que tem que ficar te ajudando. Você não consegue pagar suas contas. E a pessoa me humilhou, mas me humilhou muito. Nessa casa não tinha porta, assim, né? Aí eu fui pra trás do guarda-roupa escondido orar. Desliguei o telefone, não disse nada, não respondi nada. E naquele dia eu entrei atrás do guarda-roupa, eu chorei. E eu falei pra Deus, Deus, se o Senhor me tirar dessa situação, ou se o Senhor não me tirar dessa situação, que era uma situação muito difícil, eu disse pra ele assim, independente do Senhor me tirar ou não tirar, ainda assim, eu vou servir o Senhor de todo o meu coração. Então eu quero dizer pra você, eu não sirvo a Deus porque Ele me prosperou, porque Ele me fez crescer, não foi isso que me fez servir. Eu quero dizer pra você que se não houvesse inferno, ainda assim, eu serviria o Senhor. O inferno não me faz servi-lo. O dinheiro, as necessidades que eu tinha, nunca me fizeram servir. Eu sirvo a Deus porque eu amo de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todo o meu entendimento. O dinheiro, a busca e sei lá, pelo quê? Não, eu sirvo por quem Ele é. Mas eu quero dizer pra você que você pode sim reinar em vida, você pode sim entrar em um lugar onde o seu coração está em Deus. E ainda assim você cresça. Que o seu coração esteja alicerçado nele. Mas ainda assim Ele pode te dar ideia, sabedoria, criatividade, discernimento. E te levar para níveis aonde você possa ser um canal de milagres para a vida de pessoas. Aonde você possa fazer a diferença. Eu só quero que você entenda que uma coisa, queridos, muitas vezes não vai anular outra coisa. Eu ter um plano, eu ter um projeto, eu crescer, eu ampliar os meus horizontes, eu ter ideias criativas. Não necessariamente vai matar minha fé, vai me roubar de Deus. Eu quero te dizer nessa noite, nessa manhã aqui, que se o dinheiro te roubou de Deus, na verdade, talvez você nunca esteve de fato com Ele. Porque alguém disse aqui, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Verdade. É por isso que você precisa colocar Deus no centro da sua vida. E é por isso que você precisa colocar Deus em primeiro lugar. E é por isso que você precisa buscar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E é por isso que você precisa ser alguém que para tudo para ouvir a voz de Deus. É por isso que você precisa ler a palavra. É por isso que você precisa investir tempo na presença. Para que você não se perca. Mas normalmente, aqueles que se emaranham em tantas coisas, é porque de fato ele conhecia Deus de ouvir falar. Então se empenhe em conhecer Deus, de caminhar com Ele. E sai daqui e diga assim, Senhor, eu recebo essa palavra, eu quero reinar em vida. Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para mim, me derrama sobre a minha vida, faz igual Jabes. Me abençoa muitíssimamente. Tenha coragem, queridos. Tem pessoas que acham que se ele disser me abençoa muitíssimamente, ele está pecando. Não está. Senhor, me abençoa, Pai. Muitíssimamente, alarga as minhas fronteiras, me faz alcançar lugares para honrar o teu nome. E que em nome de Jesus, que essa palavra alcance o seu coração. Fiquei indignada? Fiquei. Fico indignada, sabe por quê? Porque eu sei que um homem como esse, quantas pessoas ele está influenciando? Um monte de gente sendo influenciada. Um monte de gente. Estagnada, paralisada, que não cresce, que não flui. E você pode ser um agente de Deus nessa terra para que, em nome de Jesus, o Espírito de Deus traga a revelação. Pergunte para Ele. Pergunte ao Espírito Santo. Eu posso reinar em vida? Espírito Santo, isso é real para mim? Espírito Santo,
esse plano, projeto, eu recebo isso. Porque eu decidi de verdade. Eu falei pelo que Adão fez. Ele lascou todo mundo. Mas, muito mais, receberam da transbordante provisão da graça e do dom da justiça. Reinarão em vida por intermédio do único homem, Jesus Cristo. Ah, queridos, pelo que ele fez por mim. Pelo preço que ele pagou. Ele disse lá na cruz, tetelestai, está consumado. Eu recebo, Jesus. Eu recebo tudo que o Senhor fez por mim. Eu quero dizer para o Senhor que eu vou fazer valer a pena. Eu vou acordar cada dia. Eu vou morrer vazia. Eu vou cumprir meu chamado aqui na terra. Eu vou cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Eu vou prosperar em todas as áreas da minha vida. Vou crescer. Eu vou reinar em vida. Eu vou sustentar um monte de projeto social. Eu vou fazer a diferença na minha geração. Vou. Em nome de Jesus. Tem pessoas lá fora que nem conhecem Deus. Nem conhecem. Eles estão crescendo. É fruto para todo lado. Vou, Senhor. Quem é que você está ouvindo? Então, em nome de Jesus, vamos nos juntar. Vamos nos juntar. Tem pessoas que estão aguardando por você. Pela manifestação dos filhos de Deus. Em nome de Jesus. Senhor, nós oramos nessa manhã. Nós queremos te agradecer por tudo o que o Senhor tem feito. Pai, que a tua palavra, ela possa explodir dentro do nosso coração. No nosso DNA, na nossa corrente sanguínea. Ó Pai, no nosso cérebro. Senhor, em cada célula do nosso organismo, a tua palavra, ela possa realizar, ó Deus, uma movimentação dentro de nós, nas nossas estruturas. Que nós saímos aqui dessa live para reinar em vida. E eu não estou falando apenas de crescer financeiramente. Mas quando eu declaro prosperar, Senhor, eu estou falando a respeito de prosperar em todas as áreas. Principalmente, ó Pai, no lugar da espiritualidade, de estar na tua presença, de buscar o Senhor. Então que nós possamos reinar em vida. Nós possamos prosperar na nossa comunhão contigo. Ó Deus, na nossa busca à tua presença. Que nós possamos prosperar, Deus, dentro do nosso casamento, com os nossos filhos, na nossa saúde. Quantas pessoas, Senhor, que te servem de todo o coração, estão morrendo de diabetes, porque não conseguem governar a boca, porque não prospera na saúde, porque não tem coragem de caminhar. Senhor, em nome de Jesus, essa palavra nos alcance nessa manhã. Que nós saiamos desse lugar de ignorância, Senhor. Desse lugar de escuridão, Deus. Quantas pessoas, Pai, trabalham 15 horas, são escravas do dinheiro. Escravas, não tem tempo para a família, não tem tempo para casamento, não tem tempo, Senhor. Não conseguem pagar as contas. E eles estão sendo ministrados. Que é pecado, Senhor. Que é pecado. Sair do lugar onde estão e querer uma vida melhor. Ah, Deus, por tudo aquilo que o seu filho fez naquela cruz. Levou nosso pecado. Injustiça, engano, levou enfermidade, levou dor, levou pobreza, levou necessidade. Nos ensina a crer, Pai, naquilo que o Senhor fez. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a adentrar nesse lugar. Nos ensina, Senhor, que Adão não é mais poderoso que Jesus. Ah, Espírito Santo, traz a tua revelação no nosso coração. E nos leva para um lugar, guiados pelo teu Espírito. Guiados pela tua presença, conduzidos pelo Senhor. Em nome de Jesus, nos faz reinar em vida, assentados em lugares celestiais contigo. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Nós oramos nessa manhã e nos colocamos diante do teu altar. Tira de nós toda ignorância, toda escuridão e nos leva para uma maravilhosa luz, onde nós possamos ter consciência da tua presença e da tua direção, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Amém, e amém, e amém. Prosperidade, ausência de necessidade. Glória a Deus. Deus seja louvado. E é interessante porque você pode passar uma vida ouvindo mentira. Você pode passar uma vida declarando mentira. Você pode passar uma vida acreditando em mentira. E você pode passar uma vida mentindo para você mesmo. Mas você pode ousar acreditar. Você pode sair do lugar onde você está e dizer para o Senhor: eu ouso acreditar naquilo que o Senhor já fez por mim. Eu ouso acreditar que eu posso reinar em vida, sim.
Eu ouso. Eu ouso acreditar. Eu ouso acreditar que o Senhor pode me dar ideias hoje. Sabedoria. Que o Senhor pode me levar para um novo tempo. Na minha vida e na minha história. No nome de Jesus. Que você saia daqui para reinar em vida. Para de ouvir mentira e para de mentir para você. Tá bom? Deus seja louvado. Vou terminar porque eu tenho que trabalhar, né? Em nome de Jesus, eu amo o que eu faço. Um presente de Deus, de verdade. E beijo com cheiro. Amo a vida de vocês. E escolha quem você tá ouvindo. Ouça a palavra. Ouça pessoas que te tirem do lugar. Que te faz dar um passo todo dia. Dentro dos treinamentos é interessante que... tem até uma moça que ela fala assim, que um dia um pastor falou assim, ó... Tá vendo esses treinadores, esses coach? Que dia é que você viu alguém sair de lá querendo orar mais? Alguém saindo de lá querendo jejuar mais? Alguém saindo de lá adotando criança? Aí ela falou, eu já vi. Eu já vi, né? E tem muitas pessoas que já decidiram adotar criança dentro dos treinamentos, que decidiram buscar mais de Deus, que decidiram ler mais a palavra, que decidiram ajudar instituições, fazer a diferença no mundo, que decidiram cumprir o chamado e o propósito de Deus nessa terra. Tá bom? Então tamo junto. Beijo com cheiro, um abraço bem forte em vocês. Amo vocês. E bora crescer. Vamos fazer tudo aquilo que Deus tem pras nossas vidas. Reinar em vida. Esse é o meu projeto. É nisso, é minha essa palavra. Eu vou reinar em vida, em nome de Jesus.